Boa noite a todos, boa noite aos nossos internautas que estão nos acompanhando hoje, que possam se sentir bastante aconchegados também por essa casa. O nosso preparo hoje vai ser feito pela nossa querida amiga da casa, a Ritinha, muito amorosa, vai fazer o preparo para a gente. E a nossa palestra, o nosso estudo vai ser feito pelo Ricardo, que teve as suas origens aqui na nossa casa, alguns anos atrás, e hoje ele pertence ao Centro Espírita Frei Fabiano de Cristo. Então, eu vou passar para a Ritinha, que vai fazer o nosso preparo. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que estão nos assistindo. Nós continuamos o preparo com o livro Minutos de Sabedoria, do Pastorino, e o item da noite de hoje é de número 65. Amigo, se por força de sua profissão é obrigado a lidar com o público, não perca sua paciência. Sabemos que é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas que já chegam irritadas, que são exigentes e não mantêm uma linha de boa educação. No momento, é nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência. Controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Nós devemos nos lembrar que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E ninguém veio aqui a passeio. Viemos todos com uma missão de trabalho. Então, que tenhamos a paciência necessária com aquele irmão que naquele momento está atormentado. Como nos dizia Chico, a paciência também é uma forma de caridade. Então, vamos nos lembrar disso. Se o nosso irmão encontra-se desequilibrado, não vamos deixar que o desequilíbrio dele nos torne também uma pessoa desequilibrada. Muita paz a todos. Então, agora, vamos pensar em Jesus e vamos envolver o nosso amigo Ricardo com essas vibrações amorosas, para que ele possa trazer para nós tudo aquilo que ele preparou, com certeza, com muita alegria, com muita empolgação, para que a gente possa, junto com ele, aprender um pouco mais. Que Jesus nos abençoe a todos e possa dar, nesse momento, nessa noite, a calma, a tranquilidade de pensamento e sentimento que nós estamos necessitando. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar hoje e sempre. E é com muita alegria que retorno mais uma vez a essa casa de amor, essa casa de bondade, essa paz que nós sentimos quando nós entramos por esse portão. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. E há 20 anos atrás, eu entrei por esse portão, como a irmã aqui falou, né? E ver uma notícia, como foi dito aqui no início, que a casa está completando 29 anos.
as obras que já estão sendo feitas para o SEMA Barra. É muito gratificante nós enxergarmos, né, o empenho do plano espiritual na construção de mais uma casa, na edificação da obra cristã aqui na Terra. E casei, fui morar em Botafogo, a distância ficou longa, tive que me ausentar daqui do Recreio e comecei realmente a dar continuidade aos estudos e, há pouco tempo, conheci uma outra casa. Quer dizer, quando estava morando em Botafogo, eu estava frequentando uma casa próxima à minha residência, que até eu moro lá até hoje. E, há pouco tempo, conheci uma outra casa que está em crescimento, precisando de ajuda. E eu e minha esposa estamos ajudando essa instituição espírita, que é a Casa de Frei Fabiano, lá no Meia, né, que também dá o abraço a todos aqui. Bom, essa é a minha história. O assunto de hoje é sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a emancipação da alma. Né? Lembrando que a segunda parte do Livro dos Espíritos, mais tarde, Kardec, ele aprofundou essa parte segunda, ou livro segundo, no Livro dos Médiuns. É uma parte que fala de nós, espíritos. Hoje, em particular, o tema é restrito a um item. São 3 perguntas, na verdade, da 422 a 424. Então, eu tenho certeza que os amigos, ao chegarem nas suas casas, vão reler essas perguntas para se aprofundarem mais a respeito das perguntas e dos assuntos que nós vamos conversar aqui nessa hora. Quando nós falamos em estágio dos espíritos, nós vamos fazer essa pergunta: como o espírito pode se encontrar? Eu fiz essa pergunta a uma certa pessoa outro dia, espírita, e ela respondeu, de bate-pronto: encarnado, desencarnado. Ou eu estou encarnado, ou eu estou desencarnado. Aí eu contra-argumentei, falei: será que existem só esses 2 estágios? Ou você está encarnado, ou você está desencarnado? Ou nós podemos conhecer outros estágios que o espírito pode se encontrar? E ela ficou pensando. Eu falei: bom, para mim era só encarnado e desencarnado, tem mais algum? Aí nós vamos conversando e chegamos à conclusão do seguinte, que lendo a segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o estágio de encarnado, o estágio de desencarnando, desencarnado, encarnando e emancipação da alma. Esses 5, basicamente, né? São esses 5 estágios. Né? Então, olha só, porque, de fato, agora estamos encarnados, né? Daqui a pouco, espero que não seja tão rápido, mas daqui a um bom tempo, de preferência, vamos estar num ciclo em que a gente vai estar desencarnando, vamos estar deixando o corpo material e retornando à paz espiritual. E aí, finalmente, após a libertação da matéria, estaremos o quê? Desencarnados. Estudaremos no plano espiritual, faremos cursos na espiritualidade, trabalharemos bastante e estaremos nos preparando para uma próxima encarnação. Novas etapas, novos desafios, novas provas. E vamos estar o quê? Encarnando. O retorno à matéria. Né? O retorno à matéria. E voltamos. Então, se nós pegarmos a segunda parte, nós vamos ver claramente que Kardec, de uma forma didática, ele organizou essas situações ou esses estágios dessa forma. E um grupo de perguntas e um grupo de respostas. E, para finalizar, ele ainda entra com um assunto, com uma outra situação que nós, espíritos, poderemos nos encontrar, que é a chamada emancipação da alma. A alma emancipada. Nós, libertos do nosso corpo. E qual o conceito de emancipação da alma? Venha.
Emancipação, ato ou efeito de emancipar. Tornar senhor de si, dar liberdade, tornar-se livre. Libertação, independência. Alma, espírito encarnado. Então, que tipo de situação isso pode acontecer? Algumas, que inclusive já foram estudadas aqui, são essas. Sono, sonho, que é a mais comum, né? Sonambulismo, êxtase, dupla vista, bicorporeidade, letargia e catalepsia. Esse nome que, a princípio, assusta um pouco. Mas o mais comum é o quê? Quando nós dormimos. Quando nós dormimos, o que acontece? O nosso espírito, ele realmente se afasta do corpo para realizar algumas atividades, realizar alguns trabalhos, ou, na pior das hipóteses, pode ficar ali do ladinho do corpo. Por isso, né, que é recomendável que todos nós nos preparemos para dormir, né? Que façamos nossas orações, que façamos as nossas preces, que possamos cuidar do pensamento, que possamos cuidar das imagens que nós enxergamos na televisão ou na própria internet, para que tenhamos um sono o quê? Tranquilo, para que nós possamos estar o quê? Equilibrados, durante esse período em que o corpo vai descansar, mas o espírito permanecerá ativo. O espírito permanecerá o quê? Entrando em contato com quem? Com os mentores espirituais, com os anjos de guarda, recebendo orientação, estudando e trabalhando também, claro, por que não? Esse é desses todos, é o mais simples, porque nós vivenciamos isso todas as noites. Né? Nós vivenciamos isso todas as noites. É um estágio que é de emancipação. Por quê? Porque eu vou estar o quê? Deslocado do meu corpo físico. Eu que digo o quê? Espírito. Eu vou estar deslocado do meu corpo físico para fazer todas essas atividades. É algo mais ou menos isso daqui. Opa, quase isso. Na verdade, falta mais um clique. Pronto, agora foi. Certo? Eu tenho aqui o corpo físico deitado na cama. Os internautas provavelmente não vão estar vendo, mas eu tenho um corpo físico deitado sobre a cama e o espírito vai estar deslocado através do meu cordão de prata, né, para realmente viajar no plano espiritual. Dependendo da minha vibração, obviamente. Dependendo do que eu estiver, com quem eu estiver e com que eu estiver conectado, da minha vibração. Né? E aí, nós chegamos num assunto que está lá no Livro dos Espíritos, chamada letargia. Letargia e catalepsia. Aparentemente são nomes feios, né? Assusta um pouco. Para quem está tendo contato com a doutrina espírita a primeira vez. O que é isso? O que significa isso? Por que isso está no Livro dos Espíritos? Está porque justamente estabelece uma das formas de emancipação da alma. Mas o que é letargia? O que significa isso? Letargia é um estado de inconsciência, onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. A letargia também pode ser considerada uma psicopatologia, onde o indivíduo apresenta períodos variados de total inconsciência. Ou seja, a pessoa está quase morta. Você, olhando para a pessoa, você pode até considerar ela como uma pessoa morta, desencarnada. Outra contribuição da definição: incapacidade de reagir e se expressar emoções, apatia, inércia e ou desinteresse. Causas que podem provocar o fenômeno da letargia: inúmeras. Não há uma causa específica. Mas, quais os sintomas, do ponto de vista clínico? A pressão arterial abaixa consideravelmente, os batimentos cardíacos diminuem sensivelmente. E você, olhando, você considera realmente que a pessoa faleceu, que o irmão desencarnou.
Fenômeno letárgico significa isso, do ponto de vista clínico. Ainda não estou falando de doutrina espírita. Como o Espiritismo enxerga isso? Mas, do ponto de vista clínico, nós enxergamos e conceituamos dessa forma. Na história, nós verificamos muitos casos como esse que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Os membros, vamos lá. Foi. Sem rigidez alguma, respiração e pulso quase imperceptíveis, pupilas menos dilatadas, não reage mais à luz. Ou seja, perdeu completamente a sensibilidade. É o fenômeno letárgico, são as características da letargia. Em qualquer uma de suas modalidades, inclui os casos de mortes aparentes registrados na história. Então, na história, nós verificamos diversos casos, diversas experiências, que, inclusive, são citados dentro da doutrina espírita. Normalmente, são casos de irmãos que eram considerados como mortos. Foram enterrados, inclusive, sepultados. E, posteriormente, é feita esse corpo ele é desenterrado e começa a observar que esse corpo enterrado, ele se mexeu de alguma forma. Ou ainda, pessoas que nem chegaram à condição de sepultamento, mas antes disso, essas pessoas quase foram sepultadas. Né? É aquela história, que é uma brincadeira que muitas pessoas, inclusive, fazem. Você está no velório, o corpo está lá sendo velado, e, de repente, ele volta, e todo mundo sai correndo. Né? É um fenômeno de letargia. Antigamente, era comum acontecer isso. Por quê? Porque, antigamente, os recursos médicos eram precários. Não tinham certos exames que hoje nós temos esses exames, tais como eletroencefalograma, eletrocardiograma, onde nós podemos atestar, realmente, se o irmão está vivo ou não. E, na história, né, nós verificamos alguns casos. O mais comum é esse daqui, é o caso de Lázaro. Né? É o caso de Lázaro, relatado no Evangelho, que ele está em estado letárgico, com todas as características de morte. O corpo já exalava o cheiro de decomposição. O conhecimento da época era de entender o episódio como sendo a morte de Lázaro. Aí vem quem? Jesus. Jesus é chamado para aquele episódio, para justamente ressuscitar Lázaro. E Jesus chega e Lázaro retorna. Sai da caverna e ele retorna realmente para a vida. E aí nós vamos entender esse fenômeno. Né? Na verdade, não houve uma ressuscitação de Lázaro. Lázaro ainda estava encarnado. O que estava acontecendo com Lázaro? O Lázaro, em espírito, ele se deslocou do corpo físico, num processo de emancipação da alma. Alguns dos seus laços, poucos inclusive, foram desligados do corpo físico. Por isso que estava refletindo no corpo físico a sensação como se ele tivesse o quê? Morto. Como se ele estivesse o quê? Desencarnado. Só que ele não estava desencarnado ainda porque muitos laços ainda prendiam o perispírito e o espírito, naturalmente, ao corpo físico. Aí veio Jesus, com a sua presença, que impõe de uma forma magnética sobre Lázaro, e Lázaro, o espírito, retorna ao corpo físico. Portanto, não houve bem uma ressuscitação, né? Porque Lázaro não estava morto, e sim vivo, só um pouco distante, bem distante até, por sinal, do seu corpo. Então, é um caso clássico que tem na história, tem nos evangelhos, que mostra que ele, inclusive, vem como título a ressuscitação de Lázaro. Né? Então, para nós entendermos e exemplificarmos um pouco esse fenômeno letárgico. Só para esclarecer, nós somos formados de 3 partes. Até para quem não conhece ainda a doutrina, ou quem esteja vindo à casa a primeira vez, ou assistindo algum assunto sobre essa primeira vez. Nós temos o nosso corpo físico, temos o nosso espírito, e existe um elemento
que integra o espírito ao corpo físico e serve também de roupagem para esse espírito. O espírito é como se fosse uma chama, uma centelha, como eles mesmos definiram a Kardec. Mas esse elemento que integra o espírito ao corpo físico e serve de roupagem para o espírito, dá-se o nome de perispírito, né? É o elemento integrador. Então, nós temos o corpo físico, o perispírito, que interliga, e o espírito propriamente dito. Quem somos nós, na essência? O espírito com o perispírito. Ao desencarnarmos, os laços que prendem essa estrutura chamada espírito e perispírito ao corpo físico, esses laços vão se romper, e quando romper esses laços por completo, estaremos o quê? Desencarnados. No sono, o que acontece? Esses laços se distendem, mas continua ligado ao corpo físico, e o espírito vai para onde estiver conectado. E no fenômeno letárgico, um ou outro pode até romper, mas vai continuar o quê? Interligado. Vai continuar interligado. E na história a gente observa esses casos, não? Dona Ivone do Amaral Pereira, grande médico brasileira, ela quase foi enterrada viva. Mas ela era muito pequena. Muito pequena. E os médicos classificaram ela como rigidez cadavérica, corpo roxo, boca cerrada, queixo endurecido, sem respiração. Ou seja, estava desencarnada. Até que ela retorna. Né? E ela classifica isso, ela comenta sobre isso. E no livro Recordações da Mediunidade, ela explica que nas outras encarnações ela foi uma suicida. E ela passa por esse momento justamente pelo fato dela ter sido suicida em outras encarnações. Aí, doutor Bezerra, ele explica que o fenômeno letárgico não é uma psicopatologia. Muito pelo contrário. É um processo de emancipação da alma. Ou seja, ele vem ratificar o que, em 1857, Kardec publicou no Livro dos Espíritos. Claro, com a autorização dos espíritos. E no livro Céu e Inferno, nós temos alguns exemplos. No livro Céu e Inferno, que é uma obra bem interessante de Kardec, para quem não leu, fica aí a recomendação e a dica, temos relatos de espíritos, que vêm dar seus depoimentos. E eles comentam: fui sepultado, tinha um medalhão dentro do caixão, a pessoa esqueceu um medalhão, por exemplo, no caixão, e mais tarde, anos e anos depois, quando foi feita a exumação do corpo, o corpo estava como? Remexido. Ou seja, a pessoa não estava viva. Antigamente era difícil prever isso, Nós não tinha muito recurso. E catalepsia? É a mesma coisa que letargia, só que a letargia, como é que é? É por completo. A pessoa está considerada praticamente quase morta. A catalepsia não, é pontual. É um membro realmente que encontra-se em paralisia. No âmbito biológico, consiste no enrijecimento muscular, o oposto de letargia. O corpo entra em estado de torpor, a catalepsia é a suspensão parcial da sensibilidade dos movimentos voluntários, conforme a intensidade menor ou maior do estado cataléptico. Quer dizer, é bem diferente da letargia. E aí vamos às perguntas do Livro dos Espíritos. Não vou ler pergunta e resposta, vou deixar para vocês, mas vamos, pelo menos, frisar o que é mais importante. Ensina o Espiritismo que os letárgicos, catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se passa, embora não possa exprimir o que então observa. Claro,
Por que será que isso acontece? Porque o espírito está o quê? Está encarnado ou desencarnado? Está encarnado ainda, né? Só que está distante. Logo, o espírito, ele percebe tudo. O espírito percebe tudo. A percepção é do espírito, a sensação é do espírito. Tudo que acontece à sua volta, o espírito está vendo. A pessoa está lá, deitada, né? O espírito se afasta do corpo. Aí nós vemos alguns relatos de experiência quase morte, né? Considerados como experiência quase morte, que realmente o irmão, o espírito, se afasta do corpo, aí depois comenta que estava andando num túnel, que viu isso, viu aquilo. Por quê? Ele, espírito, estava vivenciando tudo, estava enxergando tudo. Não estava exprimindo isso no corpo físico, porque não estava sendo permitido, não tinha como. Mas ele passa a ser o quê? Um canal de percepção. Porque somos espíritos imortais. Ainda numa experiência humana, mas somos espíritos imortais. E aí tem um irmão chamado Miramês, que ele dá uma outra abordagem. Nós falamos até então de efeito letárgico, uma letargia total, né? Que acontece justamente, como eu expliquei, quando nós realmente, o corpo, melhor dizendo, está prestes a falecer, né? Por completo. E a catalepsia não, como se fosse uma letargia parcial de determinado membro, de determinada área do corpo. Aí Miramês fala o seguinte: além disso, nós precisamos tomar cuidado com a letargia moral. E olha só o que esse irmão fala. Outra letargia, outra catalepsia piores que as do corpo, são aquelas dos sentimentos espirituais, dos que dormem no mal. Esses são os mortos, entre aspas, como diz o Evangelho, naquela passagem que Jesus afirma: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem seus mortos. Ele está falando das paixões inferiores, os crimes, violência, falta da vigilância, nossas más escolhas. E eu fiquei pensando sobre esse texto de Miramês, e eu ouvindo a irmã falar aqui os avisos, a questão do pensamento, né? Que nós ainda somos invigilantes. Nós pensamos, durante um dia, milhares de coisas, sentimos várias coisas, respondemos bem e mal algumas pessoas. E somos o quê? Invigilantes. Nós pensamos e sentimos o tempo todo, e isso nos leva a tomarmos algumas decisões, a realizarmos algumas escolhas, boas e ruins. Normalmente nós escolhemos o quê? Coisas ruins, né? Tomamos decisões o quê? Erradas. Nós julgamos o nosso próximo, pensamos coisas indevidas, as fofocas, falamos mal de um, falamos mal de outro, que faz parte da característica de um mundo realmente de provas e expiações como o nosso. Mas acho que foi essa a ideia que realmente Miramês quis explicar. Que nesse estágio que a gente se encontra, de pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins, fazendo escolhas erradas, a nossa psicosfera, que é a emanação de todos esses pensamentos, de todos esses sentimentos, ela é uma psicosfera, digamos assim, densa. Nós acabamos ficando num certo estágio, o quê? Letárgico. Resultados dos nossos pensamentos, resultados de nossas escolhas. E Miramês alerta, precisamos mudar isso. Precisamos sair realmente disso. Que vai ao encontro do que foi dito aqui no início, sobre a questão realmente de um encontro que vai ter daqui a um tempo, sobre justamente a importância de nós valorizarmos o quê? O pensamento. Coincidências ou não, tem a ver. É essa a importância que Miramês foi dar. Quer dizer, uma outra interpretação, uma outra ótica, que ele associa, ele classifica a letargia do ponto de vista moral. E nós precisamos realmente refletir sobre isso. Porque estamos aqui para quê? Para evoluir.
Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para darmos um passo. Não estamos a passeio, né? Reencarnamos, temos nossos defeitos, não somos perfeitos ainda, mas estamos tentando sair daqui vitoriosos. Pelo menos melhores de quando viemos. É por isso que nós estamos aqui numa noite de quinta-feira, 20 horas. É por isso que estamos em casa, conectados na internet, assistindo um pouco sobre todas essas informações que a doutrina espírita tem a nos dizer, tem a nos trazer, para que nós possamos justamente o quê? Ler essas informações, estudar essas informações, processar isso e refletir. De que modo eu posso aplicar isso na minha vida? Porque essa é a grande proposta da doutrina, é a grande proposta de Cristo. De que forma eu posso praticar esses ensinamentos na minha vida, para me tornar uma pessoa melhor? Mudar meus pensamentos, definir uma nova psicosfera, definir meus sentimentos, definir minhas ações. Se eu fui no mercado hoje e uma pessoa bateu com um carrinho no meu calcanhar, e quem já parou por isso, quem já passou por isso sabe que é uma dor chata. E na hora você vira para a pessoa e fala algumas coisas para essa pessoa. E ela fica chateada, com certeza. E a partir do momento que eu vou me redefinindo, me reformatando, e se acontecesse novamente, eu não vou virar para a pessoa e falar: meu irmão, vai com Deus, que Maria Angélica possa te abençoar. Não vai chegar nesse nível. Mas, ao invés de falar coisas indevidas, eu vou virar para a pessoa, às vezes não falar nada. Já é um avanço. Porque a cada dia, a cada noite, eu faço minhas reflexões. Eu faço minha autoavaliação. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim hoje? O que eu posso melhorar amanhã? Tem que pedir desculpa para alguém? Vamos pedir desculpa. Tem que perdoar o irmão? Vamos perdoar. O momento é hoje, é agora, é nessa encarnação. Não vamos deixar para a próxima. A gente não sabe quando vai acontecer a próxima. Pode demorar ou não. A fila está longe, está longa. Vamos aproveitar esse momento que estamos aqui encarnados. É isso que Miramês está explicando para a gente. Para a gente sair desse estágio que nós nos encontramos, considerados letárgicos. Letárgicos, por que ele chama de letargia moral? Porque nós estamos recebendo informação, estamos recebendo conhecimento, lendo várias obras, vários livros, e a prática tem sido pouca. Esse alerta que esse Espírito nos faz. E ele ainda nos diz que precisamos orar bastante. Eu oro mais, porque na oração eu reflito, eu me autoexamino. Santo Agostinho deixa isso muito claro. O culto do Evangelho no lar, que harmoniza o nosso lar, harmoniza a vizinhança, através da leitura de uma página do Evangelho, de uma leitura de um livro, exemplo, Fonte Viva, Pão Nosso, por exemplo. E eu harmonizo minha casa, minha vizinhança. Tem uma força que vocês não têm ideia. Funciona, e muito. E a prática da caridade. Quando eu falo em prática da caridade, não é só dentro da casa espírita, não é só no lar, por exemplo. É a prática da caridade aí fora. É na fila do banco, é na fila do posto de gasolina, que agora está em moda, né? É ali que eu tenho que praticar a caridade. Com o meu irmão. Tendo a consciência que esse irmão, assim como eu, nós estamos na mesma situação, encarnados no mesmo planeta, ninguém é melhor que ninguém. Num planeta como esse, de expiação e provas. Mas que nós estamos aqui para evoluirmos juntos. É para falar para o outro irmão, falar o seguinte: meu amigo, estamos juntos. Tenho meus defeitos. Você também tem os seus, mas temos qualidades. É buscar isso. É isso que esses bons espíritos, que esses bons amigos espirituais, eles torcem pela gente, para que nós possamos sair de uma jornada encarnatória um
pouquinho melhores como nós entramos. E Miramês faz esse alerta de uma forma muito apropriada nos comentários que eles fazem a respeito dessas perguntas do Livro dos Espíritos, que nós precisamos tomar cuidado com a letargia moral, que é a pior de todas, que nós observamos hoje, é a mais comum hoje em dia. Bom, o corpo não está morto do processo letárgico. Há funções que continuam a ser executadas. Não ocorre, portanto, a separação inteira do espírito ao corpo. É a resposta dada pelos espíritos a Kardec na pergunta 423, que nós, inclusive, já falamos aqui. Em estágio letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu fado físico, dá aparência de morto, porque a sua força vital volta ao estado latente. Para bem dizer, ele se recolhe em certas funções na atividade do complexo fisiológico. No estágio letárgico, meu espírito, meu perispírito, meu corpo físico, muitas das informações que o espírito tenta dar ao comando no corpo físico não chegam no corpo físico justamente pelo processo de separação e de desligamento de alguns laços. Somos nós. Através do pensamento, eu posso, inclusive, modelizar o meu perispírito. Né? Para vocês perceberem a importância que nós temos e a responsabilidade que nós temos sobre o nosso pensamento. Né? O espírito, o perispírito e o corpo físico. Essa é a nossa constituição, essa é a nossa formação. E eu sempre falei, se eu conseguir fazer isso, eu vou pensar, vou imaginar como se tivesse barriga de tanquinho, para acabar logo com a barriga, pelo poder do pensamento. Na 424, que é a última pergunta, Kardec questiona o seguinte: os espíritos, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Ou seja, eu posso, durante esse processo, durante o período que estiver ocorrendo a letargia, eu posso fazer com que esse espírito retorne ao corpo físico? E eles respondem: o espírito tem poderes extraordinários, desde quando se empenha em fazer o bem, com consciência, dentro do saber e do amor. Novamente, Miramês. Ou seja, dependendo do que eu fizer, das ações no bem, das ações no meu próximo, se em qualquer momento que eu passar na minha vida, essas ações que eu fizer a favor do meu próximo, do bem maior, são levadas em consideração em qualquer momento que enquanto eu, espírito, passar. Resumindo, é isso. Por isso que é importante que, volta e meia, qualquer assunto da doutrina, eles sempre nos recomendam a oração, a prática da caridade, a vigilância constante, o famoso orai e vigiai, o tempo todo. E precisamos disso, ainda mais hoje em dia, mais do que nunca. Para que, no final, isso seja levado em consideração. Num momento como esse, por exemplo, lembrar que temos ainda uma jornada para ser completada. Na Revista Espírita, também Kardec apresenta alguns exemplos. Exemplos de irmãos que também passaram por processo letárgico, né? Alguns ficaram, como exemplo aqui, que o irmão ficou debaixo d'água e foi resgatado e retomou a consciência, mas passou também por um processo letárgico. Hoje em dia, a gente não escuta mais com letargia essas terminologias. A gente escuta muito o hipnotismo, né? E a neurologia, eles dão um outro sentido à letargia, à catalepsia, que hoje se encontra em desuso. Né? Hoje, através da hipnose, eu posso provocar determinadas situações. Né? E, do ponto de vista espírita, uma das formas
de eu retornar esse irmão, né, que encontra-se em um processo letárgico, à vida é através do passe. Porque o passe tem o quê? Influenciação o quê? Magnética. Então, através do passe que eu vou estar orando, esse irmão pode sair desse processo. Né? E aí a gente pensa, temos medo de sermos enterrados vivos em passar por um processo desse. Né? E é bom lembrarmos dos recursos que a medicina hoje nos oferece. Lembrando, hoje é comum, quando a gente não ouve nessas expressões letargia e catalepsia, o que a gente mais escuta aí fora é de algumas pessoas que viveram uma experiência de quase morte, que algumas pessoas, inclusive, têm a curiosidade sobre isso. Mas vamos lembrar o seguinte, que isso é possível de ocorrer? É possível de ocorrer. Por que é possível de ocorrer? Por tudo isso que nós falamos aqui. Porque esse irmão, esse espírito, ele se distancia do corpo físico de uma tal forma que passa por determinados momentos como esse. E volta. E volta falando situações, encontros com amigos espirituais e por aí vai. Então, isso pode ocorrer, sim. E por que a gente se lembra disso tudo? Está registrado no nosso cérebro? Não. Está registrado aonde? No espírito. No final desse bloco de perguntas e respostas, Kardec sacramenta essas 3 perguntas, né, de uma forma que ele resume que tanto a letargia quanto a catalepsia, perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Até hoje é inexplicado. Né? Por quê? Porque existem várias causas. A Dona Ivone, através das recordações da mediunidade, que explica um pouquinho melhor isso, porque isso pode estar relacionado com fenômenos de irmãos que se suicidaram. Na letargia, é geral. Na catalepsia, é localizada. E a letargia é sempre natural. A catalepsia é, às vezes, espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, como, por exemplo, o passe. Então, Kardec ele resume, na verdade, no final, né, dessas 3 perguntas, da 422 da 424, ele faz um resumo de todos os ensinamentos que os espíritos prestaram. E Miramês, ele, para dar o laço final, ele nos faz um alerta, que talvez seja um alerta mais importante, como eu falei aqui para vocês, de nós refletirmos realmente sobre o nosso comportamento, não? Sobre esse efeito letárgico que nós nos encontramos do ponto de vista moral. Isso, para mim, é o mais importante, né, de uma reflexão do que nós estamos fazendo aqui. Por que estamos aqui reunidos às 20 horas? O que nós queremos, o que nós precisamos, o que nós podemos fazer para melhorarmos, né? Para servirmos até de apoio para o irmão, né? Desculparmos o irmão. Se eu briguei com alguém, vamos pedir desculpa. Eu errei, assumo o meu erro. Eu errei, me desculpa. Só que muitos de nós não fazemos isso porque nós somos criaturas ainda o quê? Orgulhosas, egoístas, vaidosas. Né? E os espíritos falam, vamos largar as roupas, as vestes do orgulho, né? Do egoísmo, da vaidade, para darmos valor mais às questões de ordem espiritual. Meus amigos, essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês. Eu espero que vocês, depois, quando tiverem um tempo, tenham uma lida nessas 3 perguntinhas, né? E vamos realizar essa reflexão, né, sobre realmente uma forma de nós mudarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós sairmos desse efeito letárgico, moralmente falando, como o Miramês nos coloca para a gente. Muita paz a todos. Grande abraço.